O tema é o verbo escrito em cartas incompletas. Verbo escrito em cartas incompletas. Porque o tema se refere ao verbo, né? Que é Jesus, que é suficiente em si mesmo, que tem sentido em si mesmo. Ele que é o verbo encarnado. E esse verbo, quando é escrito nas cartas incompletas que somos nós, dá sentido à nossa vida também. Amém? Nós vamos falar sobre isso, sobre como, quando o verbo é escrito em nossos corações, a diferença que faz em nossas vidas, como tudo muda. Então nós vamos ler esse texto voltado a esse propósito, amém? Todos lá? Peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita, nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, Ele o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém? O contexto do texto aí é que o apóstolo Paulo está fazendo uma oração. Após ele explicar como o povo de Deus foi formado nos capítulos iniciais, agora ele está fazendo uma oração. Ele está dizendo o seguinte: eu oro para que Deus ilumine os olhos do coração daqueles membros da igreja ali, da região de Éfeso, para que eles saibam qual é a suprema grandeza da nossa herança, a suprema grandeza da glória que nos aguarda e a suprema grandeza do poder que está sobre nós, aqueles que cremos. Eu estava tentando me controlar para não me emocionar nessa parte, porque aquele apóstolo, o velho apóstolo Paulo, ele escreve essa carta da prisão. E você percebe que ele não está preocupado em sair dessa prisão. Você percebe que ele não está nem um pouco... Ele simplesmente ora por nós. Ele não pede um advogado. Ele não pede para sair de lá. Ele não pede por bens. Ele não pede por nada. Ele está preso por pregar o evangelho em Roma. E ele faz essa oração, faz questão de enviar essa oração, porque a preocupação do nosso apóstolo, do nosso pastor Paulo, era que nós pudéssemos ser iluminados e assim enxergássemos o que ele estava vendo. A preocupação dele não era com o seu próprio bem-estar. A preocupação dele era para que nós pudéssemos enxergar qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura, qual é a profundidade de Cristo, que excede todo o entendimento, esse amor que caiu sobre nós. O apóstolo estava preso, mas ele se recusava a ver-se como um prisioneiro de Roma. Ele se auto-intitulava como um embaixador em cadeias de Cristo. Ele se considerava um embaixador de Cristo, um prisioneiro de Cristo e não de César. E debaixo desse olhar, debaixo dessa convicção pessoal que ele tinha, mesmo que ele estivesse preso, eu fico imaginando o apóstolo pedindo tinta e pena para o carcereiro, que talvez ele tenha pregado, se ele não podia arrumar um papel e caneta para que ele pudesse enviar essa carta para nós. E chega até nós essa carta, e de fato nós hoje somos resposta de oração à oração que o apóstolo Paulo fez. Porque até hoje, ainda hoje existe um povo há quase mais de 2000 anos, aí, cerca de 2000 anos, existe um povo que insiste em afirmar com todas as letras que Deus está vivo. Ainda existe um povo aqui fiel a Jesus Cristo, dizendo que Ele fala conosco ainda hoje.
Ainda existe um povo que diz que sente o agir de Deus em sua vida, que Deus nos dá alegria, que Jesus nos dá amor, que nos dá segurança, que fortalece o nosso íntimo. Existe um povo ainda com os olhos do coração iluminados, que ainda hoje afirmam que Deus opera os mesmos milagres que Ele operava quando Jesus passou por essa terra. Ainda existe um povo dizendo que Deus preenche o vazio da nossa existência. Ainda existe um povo afirmando, jurando de pé junto, que Deus nos dá respostas das mais necessárias. Respostas profundas. Por exemplo, de onde viemos? O que devemos fazer? Quem devemos ser? Para onde vamos? Respostas que os mais brilhantes filósofos morreram sem ter noção. Mas nós juramos que temos essa resposta. Aqui está ainda um povo que é fruto da oração do apóstolo, afirmando que aquele simples carpinteiro, Jesus de Nazaré, não se trata de um homem bom que viveu há 2000 anos, mas que ele está tão vivo hoje como antigamente esteve. Existe um povo dizendo que o cordeiro foi morto, mas ele vive, e que esse Jesus que andou por essa terra ainda nos completa com o seu poder, e que o seu poder ainda está sobre nós, aqueles que creem. O ponto é que, a grande questão é que essa afirmação que nós fazemos sobre o poder de Jesus são afirmações assombrosas para um mundo pós-cristão, para um mundo afundado no ceticismo e um mundo completamente desencantado, afundado em suas próprias frustrações. São afirmações fantásticas, afirmações assombrosas, porque afinal de contas, o cético, aquele que não crê, ele nos vê afirmando essas coisas sobre o poder de Deus, que Jesus está vivo, e ele pensa, não há lógica alguma crer que um simples judeu carpinteiro que morreu há mais de 2000 anos atrás possa fazer algo por mim hoje. No final das contas, o cético pensa, isso é uma ideia muito boa para ser verdade, ou seja, um Deus que ainda se importa num mundo afundado nas frustrações e nas dificuldades e em suas crises. É uma ideia muito boa para ser verdade, um Deus pessoal que se importa conosco. Mas o fato é que Ele se importa. O fato é que existe um povo aqui ainda hoje, fruto da oração do apóstolo Paulo, que ainda afirma, Ele se importa. Ele existe. E o fato é que por mais que o mundo tente negar isso, é um fato isso. O mundo foi capaz de esquecer todas as milhares de crucificações que aconteceram na história. Só para você ter uma ideia, o general Marco Licínio Crasso, contendo uma revolta de escravos em Roma, crucificou 6.000 pessoas em um único dia. Eu duvido que alguém saiba o nome de algum deles. No mesmo momento que Jesus percorre a Via Dolorosa, 2 são crucificados com ele. Poucos sabem o nome desses 2. Mas o mundo não conseguiu esquecer a cruz daquele simples carpinteiro. O mundo, por mais que tenha tentado, não conseguiu se esquecer. Passados mais de 2000 anos, nós ainda estamos aqui dizendo que aquele simples carpinteiro nos enche com o seu poder. Que aquele simples carpinteiro dá sentido à nossa vida. E quem quer argumentar contra isso precisa vencer o argumento desses 2000 anos de história, de milhares e milhares de discípulos dele, que domingo após domingo vêm atrás dos seus ensinamentos e afirmam que ele está vivo. Vai precisar provar que todos nós estamos errados. E não são poucas as testemunhas de Jesus. Não são poucas as testemunhas fiéis que continuam domingo após domingo dizendo que Ele vive e que Ele derrama o seu poder sobre nós. Essa é a oração do apóstolo. Ele queria que nós víssemos o que ele estava vendo. A suprema grandeza
do poder que está sobre nós, aqueles que creem. E fica uma pergunta então, como é que nós podemos, de fato, sermos cheios desse poder de Deus, cheios da presença de Deus, cheios de Deus? Como é que essa oração do apóstolo acontece em nossa vida? Como é que isso se dá? Como é que nós podemos ter essa experiência de sermos cheios de Deus e ajudar outros a encontrarem esse caminho também? Como é que isso acontece? Nós vamos procurar tratar do tema, amém? No verso 1 aí, vamos ler de novo, do texto que abrimos. Peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. Primeiro ponto então, primeira questão, para sermos cheios do poder de Deus, é preciso pedir que Ele ilumine os olhos do nosso coração. Assim como o apóstolo Paulo pediu, começou a sua oração, ele pedia que Deus ilumine os olhos do nosso coração, para que nós possamos conhecer qual é a grandeza desse poder que está sobre nós, para que nós possamos enxergar, saber. Boa parte da vida cristã consiste em saber, consiste em tomar conhecimento de um fato. E o apóstolo está pedindo isso, que nós tomemos conhecimento do grande poder que está sobre nós. Então, se você está aqui hoje, se você nos ouve e não conhece a esse Deus ainda, se você está do lado dos céticos que ainda questionam se esse carpinteiro ainda vive ou não, peça que Deus ilumine os olhos do seu coração para que você conheça esse poder. E se você por um acaso já conhece esse poder, peça que Deus te ilumine ainda mais. Porque nós entramos no reino por meio do arrependimento e permanecemos nele por uma vida arrependida. Todos nós precisamos continuamente sermos iluminados, termos os olhos dos nossos corações iluminados. E quando Deus ilumina o nosso coração, acontece algo fantástico, porque nesse momento nós enxergamos, enfim, do que o nosso coração é feito. Nós conseguimos, enfim, enxergar que o nosso coração é cheio de defeitos. E antes que possamos ver a glória e o poder de Deus, nós vemos o tamanho da condenação e o tamanho da miséria que é o nosso coração. Nós vemos o tamanho da condenação que nos aguardava antes de vermos a salvação de Deus. É assim que Deus nos ilumina. Quando Deus ilumina os olhos do nosso coração, significa que nós começamos a enxergar a nossa própria vida e a existência e tudo que nos cerca de uma forma totalmente diferente que nós víamos. De uma forma totalmente do que nós já tínhamos pensado. É algo novo que acontece, é por isso que se chama iluminação. É algo que nós não conseguiríamos produzir por nós mesmos. Mas porque somos iluminados por um ser, por alguém que é maior que nós passamos a enxergar os porões da nossa alma. Nós passamos a enxergar o que está por trás das nossas ações. Nós passamos a enxergar que nós seríamos incapazes de salvar a nós mesmos. Eu quero usar aqui a parábola do filho pródigo, se você quiser abrir em Lucas 15, para servir de espelho dessa iluminação. Vamos usar como espelho, para que nós possamos enxergar, reconhecer o que de fato aconteceu quando o apóstolo orou e Deus atendeu a oração do apóstolo, iluminando os olhos do nosso coração. A parábola do filho pródigo, ela é um conjunto de 3, no qual Jesus, lá no seu começo, ele está comendo com pecadores, publicanos, pessoas que eram consideradas a ralé da sociedade na época. E o texto relata que os fariseus
estavam reclamando de Jesus porque ele se misturava com os pecadores. Em cima dessa reclamação, Jesus conta 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. A relação das 3 é óbvia. Existe algo perdido que é encontrado. E há uma celebração ao final. Só que a parábola, as 2 primeiras contam alguém indo atrás do objeto perdido. O pastor vai atrás da ovelha, a mulher procura a dracma perdida que ela perde em sua casa. Mas a terceira parábola, propositalmente, ninguém vai atrás do filho perdido. Porque a terceira parábola, quem deveria ir atrás do filho perdido é o irmão mais velho. Mas ele se recusa a receber o seu irmão. O filho mais velho representa os fariseus, que estavam reclamando que Jesus comia com os pecadores, que estava recebendo os pecadores. Se você é Deus, por que você está recebendo pecadores? Se você é Deus, se você é tão santo assim, se você é um profeta, se você é o rei de Israel, como que você ousa comer com pecadores? Essas parábolas então contam que nós não acessamos a Deus pela justiça própria. Que aquele que obedece a Deus milimetricamente pode estar tão perdido quanto aquele que se perde e se afunda no pecado. Porque é o que Jesus está dizendo naquele contexto. Vocês estão reclamando porque eu estou comendo com pecadores? Eu vim para os pecadores. Eu não vim salvar justos. Eu vim salvar pecadores. Como eu poderia não me misturar com eles? E essa parábola, ela é maravilhosa, porque ela conta a história de um pai que tinha 2 filhos. Um deles, então, estava longe da casa do pai, afundado no pecado, como você sabe. Esse era aqueles com quem Jesus estava comendo, os pecadores. E esse outro filho, longe do pai, como eu já disse. Mas não tanto pelos seus pecados, mas pela sua obediência. Olha o que o filho mais velho diz: pai, eu tenho te obedecido em tudo. O que ele está dizendo para o pai? Porque eu te obedeço em tudo, então você deveria tratar as coisas, os outros assuntos, como eu acho que você tinha que tratar. Olha a visão dele. Eu te obedeço em tudo. Nada falta na minha condução. Você percebe que a justiça própria era o que estava impedindo esse filho mais velho de acessar a celebração do pai, de se alegrar com a volta do irmão. Era justamente a justiça própria, porque ele se considerava justo demais, melhor demais do que o seu outro irmão, muito superior que o seu outro irmão. Ele não vai buscá-lo e ainda se recusa a participar, desonra o pai não participando da festa. Lembra-se quando Deus aparece para Caim e pergunta: onde é que está o seu irmão? Abel, que ele tinha matado, e ele disse: o que eu tenho a ver com o meu irmão? Era obrigação de um irmão mais velho ir atrás do mais novo. Mas a justiça própria desse irmão mais velho impedia esse irmão mais velho de acessar o pai. Os dois estavam completamente alienados do pai e da justiça que o pai desejava colocar, que não é a justiça própria, é a justiça do Evangelho. A justiça do Evangelho, ela é completamente diferente do que a nossa justiça. Nós consideramos justiça quando nós condenamos culpados e absolvemos inocentes. É isso que nós damos nome de justiça. E quando você vê no noticiário que um corrupto foi absolvido, você fica nervoso. Você fala: que injustiça. E é assim que as coisas são nessa vida. Mas a justiça do Evangelho absolve culpados. Jesus não veio para os justos, ele veio para os pecadores, culpados e arrependidos. A justiça do Evangelho, a justiça do Pai, a justiça que dá acesso a Deus, ela é completamente diferente da justiça humana. E nós não chegamos a esse nível de iluminação sozinhos. Nós não conseguimos compreender esse nível de condenação, porque veja bem,
Aquele filho mais velho estava longe do pai, não pela sua maldade, mas justamente pela sua obediência. O que isso nos ensina, irmãos? Que quando nós somos iluminados, e é o que o apóstolo está pedindo, que ele ilumine os olhos do nosso coração, nós começamos a compreender que até mesmo as nossas boas ações, elas são ruins. Até mesmo a bondade que praticamos não é justiça diante de Deus. Até mesmo a obediência extrema, como esse filho mais velho disse, em tudo eu tenho te obedecido, mesmo assim não alcança a justiça de Deus, não é suficiente. Ninguém se auto-justifica. Nós começamos a perceber, quando Deus ilumina os olhos do nosso coração, que até mesmo as boas ações que fazemos, a caridade que fazemos, a motivação está errada. Nós fazemos muitas vezes para nos autopromover, muitos fazem boas ações porque querem pagar a conta do próprio pecado. Então, eu dou o dinheiro aos pobres porque assim eu compenso os meus erros diante de Deus. Ou então eu quero me autopromover, ou então porque eu me sinto bem, eu faço algo para alguém, eu chego em casa e penso de mim mesmo, mas que bom sujeito eu sou, não é mesmo? Então eu olho para o espelho e falo, nossa, mas como eu sou bom, como eu sou uma boa pessoa, não é mesmo? Esse nível de iluminação, amados, que é quando você começa a nascer de novo, quando você enxerga que até mesmo as suas melhores atitudes estão marcadas e manchadas pelo pecado, aí isso se dá o nome de novo nascimento. Significa que você começou a nascer, que você começou a ser iluminado por Deus. Isso ser humano algum produz por si mesmo. Precisa da luz do alto para que nós possamos enxergar quão obscurecido é o nosso coração e como nós precisamos de um Salvador fora de nós. É assim que nós começamos a perceber. Quando você enxerga isso, você começa a perceber. Enquanto você continuar tentando se relacionar com Deus, com base nos seus méritos pessoais, como fez aquele filho mais velho, na sua justiça própria, tentando convencer o pai que você é inocente, que você é um bom sujeito, você jamais vai conhecer o poder de Deus. Enquanto você tentar acessar a Deus com base nos seus méritos pessoais e não nos méritos de Cristo, você jamais poderá ser cheio do poder de Deus. Porque o poder de Deus, amados, como diz o texto, está sobre aqueles que creem. Paulo ora para que Deus ilumine os olhos do nosso coração, para que nós saibamos a suprema grandeza do poder que está sobre aqueles que creem. É sobre os que creem e não sobre aqueles que provam a sua própria inocência. Está sobre aqueles que creem na justiça do Filho e não naqueles que se apegam na justiça própria. Porque crer significa abrir mão da sua justiça própria e reconhecer seu pecado. É reconhecer que você é uma carta incompleta, que precisa que o verbo que é suficiente em si mesmo seja escrito nas linhas do seu coração. Crer significa abrir mão de tentar chegar aos céus pelos seus méritos pessoais. Significa você entrar na festa que o Pai dá, se alegando com os demais pecadores. Porque aqui está cheio de pecador na comunidade Amor e Graça. Se você acha ruim isso, eu só tenho a te dizer, seja bem-vindo, tem sempre lugar para mais um. Nós podemos estar alienados de Deus pelo nosso grande pecado, mas também pela nossa extrema obediência. Precisamos ser iluminados no início da nossa conversão e continuar sendo iluminados por toda a nossa vida, para que sejamos cheios do poder de Deus. Amém? Amém? Ele exerceu esse poder em Cristo, diz lá a continuação do texto. Ele exerceu esse poder em Cristo. Disse o apóstolo que é em Cristo que está esse poder. O segundo
passo então, ponto, para que você possa ser cheio do poder de Deus, é que você precisa se esvaziar de si mesmo. Porque o poder está em Cristo e não está em nós. Nós somos os ramos e Ele é a videira. Nós estamos enxertados nele, sem Ele nós não podemos fazer nada. O poder está exclusivamente em Cristo e não em nós. Vamos supor então que você pediu e você foi iluminado. E agora você consegue enxergar nos mínimos detalhes a maldade do seu coração e que até mesmo as suas melhores atitudes estão marcadas pelo pecado e pelo erro e pelas más intenções. E você abre mão de tentar salvar a si mesmo. Mas ao contrário daquele ladrão da cruz que se arrependeu e em seguida no mesmo dia já estava no paraíso com Jesus, nós seguimos, a maioria de nós seguimos as nossas vidas. E os anos passam. E você se torna membro de uma igreja. E você começa, às vezes, a se parecer cada vez menos com o irmão mais novo e cada vez mais com o irmão mais velho. E os anos vão passando. E você então começa, com o passar dos anos, a obedecer mais, a santificar-se mais, a entrar mais nos caminhos de Deus. E talvez você comece a encher o seu coração com alguns entulhos. Com entulhos dessa vida. Talvez você comece, é possível que você comece a encher o coração com o seu próprio poder também. O que era apenas o poder de Deus, agora você começa a pensar que também é a sua força que faz algo, porque agora um ministério te foi dado nas mãos, e agora você controla esse ministério, e agora você é um líder de célula, e agora você serve nas áreas da igreja, e você então faz acontecer, e as pessoas estão dizendo, nossa, como você trabalha bem, nossa, como você é um bom sujeito, nossa, como as coisas acontecem na sua mão, e você começa talvez a pensar e colocar algo no seu coração que seja você. E começa a competir, o seu poder começa a competir com o poder de Deus. E se você permitir que isso aconteça em seu coração, fica impossível que você seja cheio do poder de Deus, porque para sermos cheios, precisamos estar vazios de nós mesmos. Repare comigo que quando os Gálatas tentaram, eles estavam cheios de si mesmos, eles já eram convertidos, eles já tinham sido iluminados, mas estavam cheios de si mesmos naquele momento. E eles tentaram completar a obra de Cristo, complementar a obra de Cristo com a circuncisão. Eles queriam unir esforços humanos para atingir a salvação. E eles disseram, sim, precisa ter fé em Cristo para ser salvo. Claro que tem, mas também precisa de Moisés. Precisa circuncidar também. Eles foram severamente advertidos pelo apóstolo, dizendo, se vocês se deixarem circuncidar, vocês tornaram a cruz de Cristo inútil. E vocês estão obrigados a cumprir toda a lei do Antigo Testamento. Porque vocês estão retrocedendo. Tentaram completar a obra de Cristo, complementar o poder da salvação, o poder do Evangelho, com obras e sinais humanos. Não dá certo. Quando os gregos, no contexto da igreja de Corinto, tentaram complementar o Evangelho com a sua sabedoria humana, a sua filosofia humana, não, claro, tem que ser pelo Evangelho, mas vamos tornar o Evangelho um pouco mais atraente, vamos dar uma floreada aqui, porque a história da cruz ela é muito rude. A cruz manchada, ela é uma história rude. Ela é uma história que não tem muita poesia. A cruz de Cristo, do qual ele foi pregado, não era lixada. Era uma madeira bruta, que rasgou a sua pele. E então, naquele contexto, eles tentam, com alguma eloquência, suavizar, talvez, e florear o Evangelho. E são repreendidos pelo apóstolo, dizendo, eu não vim em vocês com sabedoria humana pregar, mas eu só preguei no poder da cruz, no poder do Evangelho, que está em Cristo. Porque a sabedoria de Deus, a loucura de Deus, melhor dizendo, é mais sábia do que a sabedoria humana. A loucura de Deus está muito acima de qualquer filosofia humana. E o apóstolo fez questão de dizer que ele pregou apenas no poder do Evangelho,
para que ninguém pensasse que a salvação vem do poder humano. Quando a igreja moderna ainda se aventura a tentar complementar a obra de Cristo com o evangelho diluído, para encontrar satisfação pessoal, ela diz: atender a Cristo sim, desde que isso não atente contra os meus próprios desejos. Quando a igreja faz isso, ainda é repreendida por aquele carpinteiro, Jesus de Nazaré, dizendo: aquele que quiser ganhar a sua vida, irá perdê-la. Mas aquele que perder em favor de mim e do evangelho, vai encontrá-la. Não há possibilidade de você completar o poder de Deus. Porque quando nós tentamos completar esse poder, causamos justamente o efeito contrário do que queremos. Porque não se trata de ter Jesus e mais alguma coisa. Se trata de nos esvaziarmos para que Jesus ocupe tudo em nós. É assim que somos cheios do poder de Deus. Nós precisamos nos esvaziar da tentativa de salvar a nós mesmos, de sermos sábios por nós mesmos, da adoração de nós mesmos, de sermos preenchidos da nossa vontade própria, para que nós possamos ser totalmente preenchidos por Ele. Precisamos abrir a mão da nossa vontade, do que queremos, do que nós consideramos certo, prazeroso, que está em confronto com a sua palavra, para que Ele seja tudo em nós. E quando nós enfim nos acharmos vazios, no exato ponto do abandono de nós mesmos, quando nós reconhecermos que Ele é tudo em nós de fato, então o terreno estará preparado para sermos cheios do poder de Deus. O apóstolo ele usa no livro de Efésios, um pouco mais à frente, a figura do vinho. Ele diz assim: olha, não se embriaguem com vinho, mas deixem-se encher do Espírito. Não se embriaguem com vinho que conduz à devassidão, mas permitam-se encher do Espírito. Aqui o apóstolo não está dizendo sobre bebida alcoólica, tá? Ele está usando uma figura. Ele não está no contexto aqui falando que você não deve fazer uso de bebida alcoólica. Também não estou dizendo para você fazer. Mas o vinho representa na palavra a alegria. Só que ele representa a alegria desse mundo. O que ele está dizendo? Não se empanturrem, não encham de entulho o seu coração com as alegrias desse mundo, mas permitam-se encher do Espírito, da alegria do alto, da alegria verdadeira. Permita-se que o seu coração, esvazie o seu coração da alegria desse mundo e deixe-se encher com a alegria do alto, do Espírito. E o interessante aqui são os verbos que ele usa, porque quando ele usa o verbo para encher o seu coração das coisas desse mundo de vinho, ele diz: não se embriague, porque você pode por si mesmo se embriagar das coisas desse mundo. Mas quando ele vai dizer acerca do enchimento do Espírito, da alegria do alto, ele diz: permita-se encher, porque a iluminação só pode vir de cima. Nós não produzimos por nós mesmos a alegria que vem do alto. Nós precisamos de mãos estendidas recebê-la. Nós precisamos abrir espaço, desentulhar o nosso coração com as coisas desse mundo. Isso compete a nós, para que nós possamos receber a verdadeira alegria que vem de cima. Somente os que estão vazios da alegria desse mundo podem receber a alegria do alto. Porque se o seu coração, no cômodo do seu coração, tem um monte de móvel ali já ocupando o lugar, a verdadeira alegria de cima não consegue completar, ela não acha espaço no seu coração. E não é uma figura de linguagem, irmãos. Não é uma figura de linguagem, isso aqui é muito prático. Porque enquanto tratarmos a Deus como um mero apêndice em nossas vidas, jamais seremos cheios do poder de Deus. Enquanto Deus for secundário em nossas vidas, enquanto houver algum tipo de complemento no poder de Deus, seja para a salvação, seja para a mensagem do Evangelho, seja para a nossa satisfação pessoal, enquanto Jesus não for tudo em nós, nós jamais seremos cheios do seu poder. Ele precisa ser colocado no lugar mais alto do nosso coração. Ele precisa ocupar todos os espaços do nosso coração. Nada pode ficar de fora.
Nós dizemos assim: Deus é tudo para mim, Jesus é tudo para mim, mas nós não oramos. Não temos tempo para orar, não temos tempo para a palavra. Como que Jesus é tudo para nós? Se você diz que Jesus é tudo para você, mas você não tem tempo para Ele, significa que tem entulho no seu coração. Significa que o seu próprio poder, a sua própria força está competindo com o poder de Deus. Você não vai ser cheio desse jeito. Você precisa desentulhar o seu coração. Em primeiro lugar, o reino de Deus, amém? E as demais coisas vêm depois. Nós passamos a semana inteira sem abrir nossa Bíblia, sem orarmos. E nós chegamos domingo, secos, quase morrendo, quase perdendo a fé. Porque se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, então ela se vai também com a sua ausência. E aí nós participamos de todos os momentos, os elementos do culto, do louvor, das orações, da palavra. E dizemos: por que será que esse poder não age mais em mim como agia antes? Será que o louvor está na carne, como dizem alguns? Será que quem fez a oração não está conectado com Deus? Será que a palavra não é mais palavra? Por que a palavra não é mais palavra para você? Será que tem a ver com os outros ou conosco mesmos? Com o nosso coração cheio de entulho? Para que nós possamos ser cheios do poder de Deus, é preciso abrir mão de nós mesmos. Para que nós possamos ser cheios, nós precisamos nos esvaziar totalmente. Todo ser humano precisa ser cheio de alguma coisa. Precisa de um sentido, precisa do poder de Deus. E aquele carpinteiro ainda nos preenche quando nós, enfim, tomamos a decisão de nos esvaziar. Amém? Primeiro ponto, pedir que sejamos iluminados. Segundo ponto, nos esvaziar para que possamos ser cheios. Terceiro ponto, continuando o texto. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas no vindouro. Para que nós possamos ser cheios da alegria do poder de Deus, nós temos que nos alegrar pelo motivo correto. Temos que colocar o nosso coração no lugar correto. Jesus estava morto naquela cruz. Ele veio para essa hora. Jesus desce ao Hades, a mansão dos mortos. E quando estava no Hades, ao terceiro dia, Deus Pai o ressuscita com grande poder. Esse que o apóstolo fala que estava sobre ele. E o ressuscita. E ele então arrebenta as portas do Hades. E ele sai e se assenta à destra de Deus, de onde hoje Ele governa todas as coisas. E Ele se posiciona ali, e Ele nos leva conosco, porque nós também estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Grande poder. O apóstolo diz que Ele exerceu esse poder que está sobre nós também em Cristo, quando o ressuscita dos mortos. E qual que é a conclusão prática então, diante do fato histórico da ressurreição? A conclusão é que exatamente o mesmo poder que está sobre nós é aquele que Deus Pai exerceu em Jesus quando Ele morreu. É exatamente o mesmo poder, não é outro poder, não é um poder menor, não é um poder diferente, não é um poder diluído, não é um poder mais ou menos igual, é o mesmo poder que ressuscitou Jesus. E que agora está sobre aqueles que creem. Porque quando nós cremos, o que acontece? O que Jesus disse? Aquele que crê em mim não morre mais, mas já passou para a vida eterna. Da morte para a vida eterna. É o mesmo poder. Aquele que depositou a sua fé naquele carpinteiro, passou da morte para a vida. Quando for plantado na terra, nascerá no céu. Aquele que creu em Jesus, sobre ele, Paulo está orando para que
abra os olhos do nosso coração, para que nós também enxerguemos que esse poder incrível que trouxe Jesus à vida está sobre nós hoje ainda. Hoje, nessa manhã. Sobre cada um de nós os que cremos. Esse é o poder que está sobre nós. E a pergunta que fica é, né? Por que então que muitos de nós é muita coisa, mas muitos de nós não vivemos esse poder? Porque é uma pergunta legítima. Se o mesmo poder que estava sobre Jesus, que foi capaz de tirá-lo das portas do inferno, arrebentar as portas do inferno e sair de lá, o primeiro homem na história que saiu do Hades, da mansão dos mortos, se esse poder incrível de dar vida a um morto estava sobre ele e ele está sobre nós, por que será então que muitos vivem uma vida, mais ou menos, uma vida sem vitória sobre o pecado, uma vida de derrotas nesse sentido, uma vida cristã morna? Não deveria acontecer algo em nossas vidas, já que esse grande poder está sobre nós? É uma pergunta legítima. E aqui eu quero usar Lucas 10:17 como espelho. Dessa vez eu vou ler, tá? Não vou enganar vocês, eu não li a outra, né? Mas pode abrir que eu vou ler agora. Lucas 10:17 ao 20, se você quiser abrir. Vamos olhar como espelho essa palavra para entender o que acontece conosco. Jesus usava parábolas para facilitar a nossa compreensão. Olha lá. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós, em teu nome. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos no livro da vida, ou nos céus, em outras traduções. Você percebe o que Jesus faz? Os discípulos, ele enviou os 70, os discípulos com autoridade para expulsar e curar os enfermos. Os discípulos voltam: Senhor, que coisa fantástica o seu poder. Até mesmo os demônios se submetem a nós, nós curamos as pessoas, as enfermidades se submetem, e até mesmo os demônios se submetem a nós. Aí Jesus, que é aquele que responde de acordo com a motivação do nosso coração, não de acordo com a pergunta, ele fala: eu vi o próprio Satanás cair do céu. Os demônios que vocês estão expulsando, eu vi o líder deles sendo expulso dos céus. Né? Realmente vocês têm essa autoridade. Mas não é nisso que tem que estar o seu coração. O coração de vocês está no lugar errado. O poder que está sobre vocês deve alegrar vocês, não porque os demônios submetem a vocês, porque eu não vou morrer por vocês para que vocês expulsem demônios e curem enfermos. Eu vou morrer por vocês para que o nome de vocês esteja escrito no livro da vida e vocês estejam sempre comigo. É por isso. Alegrem-se pelo motivo correto para que sejam cheios do poder de Deus. Hoje é a mesma coisa. Quantos hoje ainda não se alegram, competem com o poder de Deus, colocam coisas no lugar do poder de Deus, tentando competir com isso, se alegrando com questões secundárias, com questões materiais, dando mais importância a essas questões que nem o próprio Senhor deu nesse nível, além da sua salvação. Como é que nós podemos experimentar o poder da ressurreição que está sobre nós, os que cremos, se nós não valorizamos a ressurreição acima de todas as coisas? Se nós não valorizamos que o nosso nome foi escrito no livro da vida, acima de todas as outras coisas? Se nós preferimos um carro novo ao nome escrito no livro da vida? Se nós olhamos para a nossa vida e nós ficamos sentindo falta das ausências que temos, e não conseguimos nos alegrar com o nosso nome escrito no livro da vida, como sermos cheios do poder de Deus, se não valorizamos o poder da ressurreição
que está sobre nós, os que cremos. Se no dia mal, se no dia que você não está bem, você não consegue olhar e ficar feliz com isso, como é que esse poder pode encher você? Mais ou menos assim, ó, salvação legal, Senhor, claro, ninguém quer ir para o inferno, mas isso é para depois. E hoje, o que esse poder pode fazer por mim? O que será que esse poder pode fazer por mim, Senhor? Porque eu quero expulsar demônio, eu quero estralar, soltar raio pela mão. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Deixa eu te dizer uma coisa muito séria. Esse poder de Deus, ele pode fazer qualquer coisa hoje. Eu creio absolutamente nisso. Eu já presenciei curas, eu já presenciei expulsões de demônios. Isso existe. Deus pode fazer qualquer coisa ainda hoje, nesse momento. Nesse momento Ele está fazendo aqui, Ele está ministrando nossos corações. Ele está operando vários milagres nesse momento. Eu não tenho dúvida disso. Ele vai continuar fazendo. Mas perceba uma coisa. Lázaro, Jesus ressuscita Lázaro, certo? Um milagre incrível. Mas você sabia que Lázaro morreu depois? E Jesus não ressuscitou? Lázaro foi enterrado. Muitos foram curados da lepra, não foram, pelo Senhor? Mas morreram de outras causas. Até onde eu saiba, os leprosos lá morreram. Não sei do que, mas morreram. Muitos foram alimentados pelo milagre do partir do pão de Jesus. Mas esse milagre, na hora da morte daqueles 5.000, não fez a menor diferença. Os melhores casamentos que foram restaurados pelo Senhor, que passaram essa fase da terra, tiveram um fim com a morte de um dos cônjuges. Você entende onde eu quero chegar? Eu não estou desvalorizando os milagres. Eu não estou desvalorizando. E as obras que Deus faz. Louvado seja Deus pelas suas obras. O que eu quero dizer é que quando a sua hora chegar, somente uma coisa terá importância, que é o que o apóstolo está orando para que o seu coração seja iluminado para você enxergar. A única coisa que terá importância é se o poder da ressurreição está sobre você ou não. É isso que ele está nos mostrando. Paulo está num calabouço em Roma, e ele está implorando para o carcereiro dar uma pena e uma caneta para ele. Uma pena e um papel, melhor dizendo, para ele. Eu falo em carcereiro, o Zé se emociona aqui. É carcereiro. Ele está pedindo, eu quero escrever, eu estou preocupado com as minhas ovelhas. Eu quero que eles enxerguem. Eu quero que eles enxerguem o poder que está sobre eles. Quando chegar a sua hora, a única coisa que vai te importar é se o poder da ressurreição está sobre a sua vida ou não. É isso que Jesus está dizendo. Alegrem-se porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. É isso que importa. No final das contas. Agora, se você olha para esse poder e o despreza como coisa do tipo assim, de que adianta eu ter esse poder sobre mim, da vida eterna? Se hoje esse poder não resolve o problema que eu estou enfrentando, então deixa eu te dizer, você precisa se arrepender, porque você é como Esaú. Lembra do episódio de Esaú? De que me adianta ter o direito de filho se eu estou morrendo de fome agora. Prefiro um prato de lentilha. Passa o prato de lentilha para cá. O dinheiro, o sexo, o poder são os eternos pratos de lentilhas da humanidade. De que me adianta esse direito se eu estou morrendo de fome? Isso é uma proposta diabólica. É a mesma proposta que Satanás faz para o nosso Senhor no deserto. Se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Porque o que adianta esse imenso poder que você tem se você está passando fome aqui no deserto? O que Jesus responde? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O problema não está no poder. Nós não vivemos esse poder, o problema não está no poder. Não é por isso que nós não vivemos a plenitude desse poder.
Não está no poder de Deus. O poder de Deus não ficou mais fraco depois de 2000 anos que ele passou nessa terra. Nós não vivemos, não é por isso. Nós não vivemos esse poder por conta do nosso pensamento de Esaú, que deseja mais o prato de lentilhas do que o direito e o poder de nos termos tornado filhos de Deus. João diz que é um poder ser filhos de Deus. Nós precisamos, irmãos, ter uma coisa sem perder a outra. Se o poder da ressurreição que está sobre você hoje, o que crê, resolve o seu problema, cura a sua enfermidade, restaura o seu casamento e faz tudo por você, amém. Agora, se ele não fizer, nós temos a vida eterna, que é o que importa. Se ele não fizer, amém. Porque a nossa alegria não está em circunstâncias que passam. Você é curado da enfermidade, mas depois você morre. Seu casamento é curado, mas ele acaba com a morte de um deles. A nossa alegria está no fato do nosso nome estar escrito no livro da vida. E isso não muda. É por isso que ela é constante. É por isso que nós podemos ser felizes nas piores tragédias. Porque aquele que creu no Filho e confiou nele, tem o seu nome escrito no livro da vida. E isso não muda jamais. É só colocando a alegria no lugar certo que nós podemos ser cheios do poder de Deus. Amém? Ministério de Música, por favor. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude que a tudo enche em todas as coisas. Finalizando o texto. Para sermos cheios do poder de Deus, nós precisamos estar ligados ao corpo. Perceba, irmãos, que Cristo foi dado à igreja e ele se uniu ao seu povo de uma forma indissociável, como diz o texto. Diz lá, ó. Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Cristo foi dado à igreja. No capítulo 5 de Efésios, Paulo fala sobre essa união misteriosa. Ele diz assim: por essa razão, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Esse é um mistério profundo, mas eu me refiro, porém, a Cristo e à igreja. Jesus deixou o seu pai na eternidade, na glória, para se casar com a igreja. Deixará o homem o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher. Jesus, o nosso marido, o nosso noivo, deixou o seu pai na glória para se casar com a igreja. E nós também deixamos o nosso pai, que era o diabo, para agora nos sujeitarmos ao nosso marido, que é Jesus, apenas a ele. Não devemos mais nada ao nosso antigo pai. Cristo deixou essa sua glória para casar conosco. Ele se tornou um com a igreja. Uma perseguição à igreja equivale a uma perseguição a Jesus. Quando Saulo está perseguindo a igreja, que Jesus diz: por que você está me perseguindo? Saulo, Saulo, por que me persegues? Uma perseguição à igreja é uma perseguição a Cristo. Um bem à igreja é um bem a Cristo. Jesus disse: aquele que der apenas um copo d'água, que seja a um destes meus pequeninos, a mim o fizeste. Ou seja, aquele que faz um bem a um filho de Deus é como se estivesse fazendo ao próprio Jesus. A identificação de Jesus com a igreja é indissociável, porque o corpo não existe sem a cabeça. Cristo foi dado à igreja, de uma vez por todas. E você é um membro desse corpo. Agora, qual que é o problema? Tem muito membro que quer ser ligado à cabeça sem estar ligado ao corpo. Você imagina você que é um pé unido à cabeça direto sem o corpo. Que coisa mais linda, é impossível. Você é um pé, você é uma mão, você é um coração. Você não tem como ser ligado à cabeça direto. Não existe cristão sozinho. Porque você foi salvo individualmente, mas inserido em um corpo. A aliança do Calvário é feita com o seu povo, não é feita com uma pessoa individualmente. O problema é esse. Que as pessoas querem se ligar à cabeça sozinho. Nós somos membros desse corpo e o corpo foi ligado a Cristo, que é a cabeça. É assim que Ele nos enche. É assim que Ele enche tudo em todas as coisas, como diz o texto.
Quando nós que somos membros, cremos em Jesus, somos inseridos no corpo de Cristo, na igreja, e assim somos conectados à cabeça, e Ele então nos preenche. Pode se colocar em pé, irmãos. Entenda uma verdade. Entenda uma verdade. É preciso uma comunidade inteira para que nós possamos compreender um indivíduo. É preciso de uma comunidade toda para que possamos compreender um indivíduo. Não fossem todos os nossos irmãos do passado e todos os nossos irmãos do presente, nós jamais compreenderíamos a Jesus como nós compreendemos hoje. Você sozinho não consegue compreender, porque é no corpo de Cristo que nós somos cheios, que nós somos completados dos dons que não temos, que nós somos curados, porque o corpo defende o corpo. Quando nós abrimos mão da nossa individualidade, é que encontramos a nossa essência. Por favor, abra a mão da sua individualidade para fazer parte do corpo de Cristo, para que você possa ser cheio e pleno do poder de Deus. Amém? Para que você possa ser cheio, então, peça que Deus te ilumine. Esvazie-se de si mesmo. Para que você seja cheio, coloque o seu coração no lugar correto. E se ligue ao corpo, porque o corpo está ligado à cabeça. Amém?